Em um porão em Dallas, a história está sendo refeita. Vá 1,5 metros para trás. Eu também? Um trauma americano está sendo reconstituído. De que lado você estava de Bob Jackson? À esquerda. Esses homens vão voltar no tempo para revisitar um dos dias mais horríveis de suas vidas. Será que o assassinato de Lee Harvey Oswald foi uma conspiração ou uma coincidência? Agora, examinando a linha do tempo desse trauma, podemos encontrar uma nova solução para um antigo mistério. JFK, a conexão Ruby. Às 11h40 da manhã, Dallas, Texas, 22 de novembro de 1963. Tudo começa com uma calorosa recepção. Um desfile exultante pelo centro de Dallas. E tudo acaba 48 horas depois, com 2 homens que irão se tornar o ponto central de um mistério que ainda não foi solucionado. O fato é que Jack Ruby burlou a história ao matar Lee Harvey Oswald. Não há como saber o que levou Oswald a fazer coisas que ele fez naquele dia. Muitos acreditam que o assassinato de John Kennedy tenha sido o resultado final de uma conspiração com vários possíveis conspiradores, entre eles a CIA, o Serviço Secreto, Fidel Castro, a KGB russa e o crime organizado. Para milhões de pessoas, essa narrativa de uma grande conspiração já se tornou fato. Segundo uma pesquisa de 2003 do Instituto Gallup, 75% dos americanos acreditam na teoria da conspiração contra JFK. E muitos creem que, a fim de silenciar Lee Harvey Oswald, os conspiradores contrataram o atirador chamado Jack Ruby. Ruby, de 52 anos, era dono de uma boate em Dallas e muitos achavam que ele tinha contatos na máfia. Propenso a rompantes violentos, ele também cultivava vínculos dentro da polícia de Dallas. O que é certo é que na manhã de domingo, do dia 24 de novembro de 1963, em um estacionamento de subsolo, Jack Ruby deu um único tiro certeiro no abdômen de Lee Harvey Oswald. Aos 24 anos, Oswald era um ávido marxista, um exilado soviético e funcionário do depósito de livros escolares do Texas. Era também ex-atirador do Corpo de Fuzileiros Navais. No dia 22 de novembro de 1963, começa a linha do tempo do segundo assassinato. 12:30, Praça Dilley. Quando os vários tiros são disparados na Praça Dilley, Jack Ruby está ali perto, no Dallas Morning News, onde ele passava boa parte da manhã. Momentos depois de a comitiva fragmentada partir, Lee Harvey Oswald deixa o prédio, saindo de cena. 12:40, Dallas Morning News. Apenas 10 minutos após o assassinato, Lee Harvey Oswald saiu do centro de Dallas, pegou um ônibus e um táxi até o hotel em Oak Cliff. Enquanto isso, Jack Ruby estava no prédio do Dallas Morning News, onde estava ouvindo a notícia do assassinato e pensando no que fazer, se manteria seu clube aberto ou não. 1h, Oak Cliff, subúrbio de Dallas. Lee Harvey Oswald chega ao seu quarto de hotel alugado. Pega uma pistola, coloca uma jaqueta leve e sai de novo. There has been an attempt, as perhaps you know now, on the life of President Kennedy. He was wounded in an automobile driving from Dallas Airport into downtown Dallas. 1h15, Oak Cliff, subúrbio. A polícia vasculha a cidade inteira. O policial J.T. Tippit para a fim de interrogar um suspeito andando perto da esquina da Rua 10 com a Avenida Patton. Testemunhas viram Oswald se aproximar de Tippit e falar com ele. Tippit saiu do carro, Oswald deu 3 tiros nele e depois mais um.
In the downtown hotel room, a group had been gathered to hear President Kennedy when he was waiting his arrival. Let's switch down there now, where Eddie Barker of KRLD is on the air. Oswald foge da esquina onde estava e desaparece durante 20 minutos. Something that you heard reported to you directly a moment ago from KRLD television in Dallas, and that is the rumor that has reached them at the hotel that the president is dead. Totally unconfirmed, apparently, as yet. 1h25 da tarde, Dallas Morning News. Jack Ruby saiu do prédio do jornal e depois contou que foi para seu carro, tomado pela tristeza. Enquanto isso, em Oak Cliff, uma testemunha vê Oswald agindo de forma suspeita e entrando sorrateiramente no cinema Texas. The flash, apparently official, President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time, some 38 minutes ago. A polícia de Dallas cerca o cinema e confronta o suspeito. Oswald saca a arma de novo e tenta atirar, enquanto a polícia faz a detenção. Jack Ruby soube da morte do presidente no prédio do Dallas Morning News aqui. Saiu na mesma hora e andou algumas quadras até sua boate Carousel Club. Enquanto isso, em Oak Cliff, Lee Harvey Oswald foi preso aqui no Cinema Texas e levado pela viatura pelo centro de Dallas até a delegacia de polícia de Dallas aqui. 2 horas da tarde, delegacia de polícia de Dallas. O detetive de polícia James Lavelle leva Oswald sob custódia. Na hora eu não sabia que ele era um suspeito no atentado do presidente. Eu o interroguei exclusivamente sobre o assassinato do policial J.D. Tippit. James Lavelle é uma figura icônica na história moderna americana. Registrado nesta foto, ganhadora do prêmio Pulitzer, a expressão de choque de Lavelle iria espelhar a angústia de uma nação traumatizada. A única diferença na minha vida depois disso é que as pessoas me reconheciam e me paravam querendo falar comigo. A coisa ficou tão feia que eu passei a deixar esse chapéu em casa e ia sem nada na cabeça. Aí eu podia ir trabalhar sem ser parado. 3 horas da tarde. Boate Carrossel de Jack Ruby. Enquanto Oswald está na cadeia, Jack Ruby está em sua boate. A dançarina Joy Dale, de 20 anos, fica surpresa com seu estado emocional. Jack estava muito nervoso. Eu nunca o havia visto chorando, mas ele estava chorando naquele dia. Não era uma choradeira, só lágrimas rolando pelo rosto. E ele ficou falando, ela não tem mais marido e aquelas crianças não têm pai. E que ele iria matar o desgraçado que havia feito aquilo, se tivesse chance. E aquela foi a última vez que eu o vi. 4 da tarde. Delegacia de polícia de Dallas. A polícia destaca 2 policiais para escoltar Oswald para entrar e sair do elevador. Elmer Boyd e Richard Sims. Nós conhecemos Oswald quando ele foi trazido das celas para o escritório. Nós o colocamos nas nossas celas. Trouxemos Oswald por aqui. Havia muitas pessoas aqui atrás. Havia muitas pessoas em tudo aqui e tudo o que podíamos fazer era seguir por esse corredor. Against the wall. All right, these people have given me a hearing without legal representation or anything. I didn't shoot anybody, no, sir. Estávamos passando com Oswald por esta porta para chegar ao elevador aqui. E ele subiu e foi até o 4º andar. Ele estava muito calmo, sabe? Eu perguntei como ele havia machucado em cima do olho. Ele respondeu, eu bati num policial e ele me bateu também. E tinha que bater mesmo. E eu achei aquilo muito estranho, sabe? 7h10 da noite. Delegacia de polícia de Dallas. Lee Harvey Oswald é oficialmente indiciado pelo homicídio do policial J.D. Tippit. Here comes Oswald down the hall again. You fire that rifle just as fast as you people have been given, but I emphatically deny these charges. We're getting finally. I have not committed any acts of harm. 4 horas depois, uma câmera de TV grava do lado de fora da saleta onde Oswald está sendo interrogado. Este homem, aparentemente esperando por Oswald, junto com os repórteres,
é Jack Ruby. Por que Ruby estava lá? O que passava em sua mente? Vingança? Ou será que Ruby era um ator de sangue frio em uma conspiração? O problema para os que investigavam o assassinato era situar ou não situar Ruby como parte de uma conspiração. E se isso envolvia Lee Harvey Oswald, como colocar esses dois homens juntos de forma que fizesse sentido mesmo hoje? Perguntas acerca do assassinato de Oswald ainda perseguem os investigadores. Por que os detalhes da transferência da cadeia de Oswald foram deixados para a última hora, sendo que o carro ainda nem estava em posição, deixando Oswald como um alvo fácil? As luzes de filmagem distraíram os policiais que escoltavam Oswald? Ou a polícia de Dallas foi deliberadamente negligente? O mais importante, será que essa intersecção fatal foi uma série de eventos coincidentes? Ou uma conspiração minuciosamente orquestrada? Essas respostas podem ser encontradas nos detalhes e nas lembranças dos homens que estiveram lá naquela manhã sangrenta. Surpreendentemente, muita gente que tinha contato com Lee Harvey Oswald e Jack Ruby continua viva até hoje. Mas há muito pouca informação que se encaixe nesse quebra-cabeça. Isso é o que temos certeza. Jack Ruby e Lee Harvey Oswald tiveram um encontro fatal às 11h21 da manhã de domingo, dia 24 de novembro de 1963, quando Ruby matou Oswald com um único disparo de pistola calibre .38 feito a queima-roupa. Ou esse crime foi o resultado de uma série de eventos coincidentes ou uma conspiração genialmente organizada e executada. Muita gente se pergunta o que teria acontecido caso Lee Harvey Oswald tivesse enfrentado um julgamento. Um bom advogado evitaria que fosse para o banco dos réus. Mas haveria muitos testemunhos sobre o que aconteceu ou deixou de acontecer e haveria informações sobre o crime agora que seria impossível de se obter. Apesar de ainda restarem muitas perguntas, as respostas podem estar dentro da linha do tempo de eventos. 11h30 da noite. Delegacia de Polícia de Dallas, 22 de novembro de 1963. Oswald está detido, aguardando para ser indiciado pelo assassinato de Kennedy. A segurança é reforçada na Delegacia de Polícia de Dallas. Depois da sexta-feira, nós recebemos muitas ameaças por telefone dizendo o que iam fazer, que iam sequestrá-lo dali e fazer todo tipo de coisa com ele. Jack Ruby é conhecido como o amigo da polícia, para quem distribuía entradas grátis de sua boate. Naquela noite, ele chega com a desculpa de estar procurando por um repórter de rádio. Ruby não o encontrou, mas em vez disso, se interessou por Lee Harvey Oswald. O repórter Gary DeLone, da KLIF, cobriu os eventos na delegacia de polícia. A irmã dele, Eva, disse que pelo jeito foi quando ele começou a pensar: eu vou ser o anjo vingador de Jack Kennedy. E em vez de me procurar para comer, ele ficou fermentando esse pensamento em sua mente. 15 para meia-noite, Delegacia de Polícia de Dallas. A detenção de Lee Harvey Oswald faz os repórteres enlouquecerem na Delegacia de Polícia de Dallas. Centenas de repórteres do mundo todo correram para Dallas para cobrir essa matéria. E quando viram que a coisa estava fora de controle, já era tarde demais. Como você se livra desse monte de gente sem parecer suspeito? Meia-noite, Delegacia de Polícia de Dallas. Não foi nada organizado. Eu não tinha credenciais, eu fui entrando. É que o clima aqui na época era de cidade pequena. Nós nos conhecíamos. A coletiva dura menos de 80 segundos. Did you kill the president? No, I've not been charged with that. In fact, nobody has said that to me yet. The first thing I heard about it was when the newspaper reporters in the hall asked me that question. You have been. Nobody said what? Sir? You have been. Nobody said what? Okay, man. Hand here, you okay. What did you do in Russia? Havia dezenas de repórteres na sala de coletiva naquela noite.
e um futuro assassino. Jack Ruby também estava na sala. Ele observou Oswald a uma distância de apenas 10 metros. Jack Ruby teve contato com muita gente naquele fim de semana. Pessoas que conheciam Ruby muito bem sabiam que ele era um indivíduo altamente impossível e imprevisível, que bancava o durão quando a situação exigia, mas que se desmanchava em choro em outras horas. 1h30 da manhã, Delegacia de Polícia de Dallas. Oswald é formalmente indiciado pelo assassinato do presidente Kennedy. A polícia começa a planejar a transferência de Oswald para a cadeia estadual, coincidentemente localizada na cena do assassinato. É de praxe a polícia de Dallas transferir um prisioneiro depois que ele é indiciado da cadeia municipal para a cadeia estadual a 9 quadras de distância no centro de Dallas, de frente para a Praça Dilley, onde é feito o julgamento. Foi durante essa transferência, na manhã do domingo subsequente, que Jack Ruby iria matar Lee Harvey Oswald. Essa transferência se tornará o ponto central da conspiração, em que cada detalhe assumirá um novo e sinistro significado. A polícia de Dallas queria que essa transferência fosse particular e não pública. Era muito perigoso. 10 da noite, Delegacia de Polícia de Dallas. Em uma reunião, o detetive Lavelle sugere que a transferência seja secreta, mas o chefe de polícia Curry faz questão que a mídia tenha permissão para transmitir tudo. Suas palavras exatas para mim foram: Lavelle, eu dei minha palavra que eles poderiam filmar a transferência e vou cumprir, porque não quero que pensem que ele sofreu qualquer tipo de abuso ou maus tratos. E essa é a melhor forma de mostrar isso. Eu até entendo o raciocínio dele, mas se ele tivesse seguido o conselho de um velho detetive só uma vez, nós o teríamos levado daqui. Ele teria chegado à cadeia estadual, teria sido julgado, teria sido condenado à pena de morte e talvez pudesse ainda estar vivo com apelações em tramitação. Devido ao número de ameaças, eles resolveram transportar Oswald pelas 9 quadras em um carro forte. Mas mal aquilo havia sido decidido, já estava sendo anunciado nas rádios. Eu acusei muito dos repórteres de rádio depois de terem colocado escutas na nossa sala, porque não se passaram nem 5 minutos depois de a decisão ter sido tomada e já estava no ar. A mídia faz vigília na garagem durante a noite. 13 horas depois, sua presença pode diretamente levar à morte de Lee Harvey Oswald. Em um fim de semana de 1963, um suposto assassino de 24 anos e o dono de uma boate muito nervoso se cruzaram em um caminho de sangue. Será que Jack Ruby agiu por raiva ou ele era parte de uma grande conspiração para manter Lee Harvey Oswald em silêncio? Para responder essa pergunta, o timing pode ser tudo. Manhã de domingo, Oak Cliff, subúrbio de Dallas, 24 de novembro de 1963. Na manhã do assassinato, Jack Ruby dorme até tarde em seu quarto de hotel em Oak Cliff. Às 9h30 da manhã, ele recebe uma ligação da stripper Little Lynn, de Fort Worth. E o único motivo dele ter ido ao centro da cidade foi que uma das strippers havia lhe pedido $25 para pagar o aluguel. E se não fosse por esse pedido, Ruby nem teria ido à delegacia naquela manhã de domingo. 10 da manhã, Delegacia de Polícia de Dallas. Preparando-se para a transferência, a polícia destaca seguranças para ficarem na garagem. Eles acham que estão vigiando todas as entradas. Enquanto as autoridades continuam a questionar Oswald, o capitão Fritz atrasa a transferência do prisioneiro das 10 horas. Havia várias pessoas que queriam falar com ele antes da transferência, como o inspetor-chefe Kelly e o inspetor Holmes, da Inspetoria Postal. E havia também alguns agentes locais do FBI que queriam conversar com ele, e isso atrasou a transferência até quase 11 horas. Se havia uma conspiração para permitir que Ruby tomasse posição, esse atraso não seria uma coincidência.
Se fosse um plano organizado, então Jim Lavelle e muitos outros policiais de Dallas teriam que estar envolvidos, porque muitos deles conversaram com Oswald naquela manhã na sala do capitão Fritz. Sem esses interrogatórios adicionais, a transferência poderia ter ocorrido às 10 da manhã, mais de uma hora antes de Ruby ter chegado ao local. A história teria sido bem diferente. 10h30 da manhã, Oak Cliff, subúrbio. Jack Ruby morava em Oak Cliff, sul da cidade. Ele ficou no seu apartamento até 10h30, foi de carro sentido norte até o centro de Dallas, virou, passou pela Praça Dilley, na rua principal passou pela cena do assassinato, pelo Tribunal Estadual e pela polícia de Dallas, onde viu uma multidão se formando na entrada do subsolo. Ele andou mais meia quadra até o outro lado da rua Western Union e parou o carro bem aqui. 11 da manhã, Delegacia de Polícia de Dallas. As câmeras gravam enquanto o carro forte da transferência manobra para entrar pela rampa da Rua do Comércio. Mas o caminhão é muito alto para entrar na garagem. Os policiais são obrigados a mudar os planos. 11 da manhã, escritório da Western Union. Por volta desse horário, Ruby está na fila da Western Union para fazer uma ordem de pagamento de $25. Se Jack Ruby estivesse em uma missão planejada de matar Oswald, essa demora pareceria inexplicável. E então, às 11h15 da manhã, 6 minutos antes do assassinato, Oswald faz uma coisa que novamente muda a história. Ele pede uma blusa. Oswald não queria passar frio enquanto fosse transportado pela cidade no veículo onde seria levado, e então pediu uma blusa. Se não tivesse pedido, teria chegado ao subsolo antes de Ruby chegar lá, e sua vida seria poupada. Novamente, se houvesse uma conspiração, esse inocente pedido não teria sido coincidência, pois a cronometragem da execução de Oswald teria que ser exata, e Ruby ainda não estava no prédio. Ele colocou a blusa e logo em seguida eu o algemei. Aí eu prendi a algema do braço direito dele no meu esquerdo. E fiz um comentário para ele. Lee, se alguém atirar em você, espero que a pessoa atire tão bem quanto você. Ou seja, era para acertar nele e não em mim. Ele deu uma risadinha. Foi a única vez que o vi sorrir enquanto estava sob custódia e ele disse: ninguém vai atirar em mim. 11h16 da manhã, Delegacia de Polícia de Dallas. De última hora, a polícia de Dallas resolve usar o carro forte como isca. Eles vão colocar Oswald no carro particular do capitão Fritz para fazer a transferência. Eles ordenam que o policial Hugh Sam Pierce leve sua viatura até a rampa da rua principal e escolte o carro forte. 11h17 da manhã, escritório da Western Union. Jack Ruby termina sua transação. O horário registrado em seu canhoto, 11h17 da manhã. O tiro fatal está a apenas 4 minutos de acontecer. Se Jack Ruby estivesse planejando matar Oswald, ele estaria no subsolo esperando a transferência, em vez de estar na Western Union fazendo uma ordem de pagamento. A comissão Warren acabou concluindo que Ruby entrou na garagem pela rampa da rua principal. Ruby está no escritório da Western Union aqui. O horário do canhoto está marcando 11h17. Ele anda sentido oeste até a delegacia de Dallas e ali ele está na rampa entrando no subsolo da delegacia de polícia de Dallas. Ruby disse que desceu a rampa a tempo de ver Lee Harvey Oswald saindo. 11h20 da manhã, delegacia de polícia de Dallas. O elevador com Oswald chega ao subsolo. O capitão Will Fritz e o detetive Jim Lavelle e outras pessoas saem. Mas Jim Lavelle quer verificar se o carro da transferência está pronto. O capitão Fritz estava na nossa frente e eu perguntei para ele se o carro estava no lugar, porque deveria estar parado na entrada para o subsolo. E ele fez que sim com a cabeça. Mas eu acho que ele não entendeu a minha pergunta. Mas o carro que será usado para a transferência não está no lugar. O procedimento para transferência de prisioneiros era descer pelo elevador, passar por trás do escritório da cadeia, pela porta lateral, dar alguns passos e entrar no carro que aguardava na rampa. Nesse caso, o carro ainda estava manobrando para parar. Esse timing é crucial. Oswald precisa andar apenas 6 metros da porta da cadeia até o Ford Galaxy de Fritz, que o aguardava. Mas o carro ainda estava manobrando,
obrigando Oswald a andar mais 3 metros. E esses 3 metros acabaram sendo sua sentença de morte. Foi tudo uma questão de segundos. Isto foi o que os Estados Unidos viram ao vivo. There is Lee Oswald. He's been shot. He's been shot. Lee Oswald has been shot. No momento em que Jack Ruby apertou o gatilho e todos os telespectadores da NBC viram aquilo ao vivo, eles perceberam que havia algo errado em Dallas. Talvez essa não tenha sido a verdade, mas é o que todos acharam. E é isso que impulsiona esse caso hoje, que existe mais alguma coisa além de Oswald, pois parece muito suspeito. O caos no subsolo já existia antes e continuou depois do crime, permitindo que Jack Ruby atirasse a queima-roupa em Oswald. Se o carro estivesse parado no lugar certo, sem ainda estar manobrando, será que Ruby teria conseguido atingir seu alvo? Será que a presença das luzes e das equipes de filmagem facilitaram a execução de Oswald? Será que Oswald não poderia ter visto Ruby e simplesmente se abaixado? E o mais importante, será que essas condições podem ter sido parte deliberada de uma conspiração? Steve, o mais alto que você puder. Só há um meio de saber. Reconstituir a cena do crime com câmeras antigas, luzes e testemunhas. Nós vamos reconstituir o que aconteceu naquele dia, fingindo que hoje é 24 de novembro de 1963. 11 da manhã, garagem da polícia de Dallas, 24 de novembro de 1963. Durante 3 horas naquela manhã de domingo, a mídia do mundo todo se reuniu na garagem da polícia de Dallas. O local de pouca luz exigia muita iluminação para as câmeras da TV ao vivo. Sim, houve alguns flashes, mas a iluminação poderosa que se tem para essas câmeras, as câmeras de filmagem e tudo mais, praticamente ofuscavam os flashes. Será que essas luzes podem ter cegado os seguranças de Oswald, permitindo que Jack Ruby desse o tiro a queima-roupa? E se for isso, será que eles faziam parte de uma conspiração genialmente coreografada? Ou apenas o efeito rotineiro da tecnologia da televisão de 1963? Nós queríamos descobrir. Mesmo com esses videotapes e filmes, por mais claros que sejam, não nos dão uma noção de como estava lá embaixo e do que essas pessoas viram e vivenciaram. Por isso, uma reconstituição seria muito, muito útil. Hoje, a área do assassinato está notavelmente inalterada. Aqui a rampa por onde Ruby desceu. Aqui a porta por onde Oswald saiu. E aqui o local onde ele foi baleado. Depois de fechar o local original, trouxemos uma iluminação igual à utilizada em 1963. E está mais ou menos do jeito que você se lembra? O que eu me lembro é que havia uma tomada frontal. Era só isso que a gente queria. São 2 argolas. Olha por baixo. Depois trouxemos 2 câmeras de cinema antigas. Outro elemento importante, um substituto do Ford Galaxy 1963 do Capitão Fritz. Com o estacionamento preparado, nós chamamos os nossos convidados. 7 homens, todos presentes naquela manhã, às 11h21, quando Jack Ruby matou Lee Harvey Oswald. Vamos ver se nos lembramos de onde estávamos. Eu tenho um mapa. Vamos posicionar o Bob primeiro. Por que não se posiciona ali, onde estava naquele dia? Cada testemunha volta à sua posição histórica. Eu estava mais ou menos... Detetive Lavelle supervisiona a ação de Ruby e Oswald. Qual era a distância da arma do corpo dele quando... Não mais do que 12 ou 15 centímetros dele. Nossa. E fez um buraco na blusa dele. Entendi. Agora vamos colocar o Ford Galaxy no lugar, posicionando-o exatamente onde estava nas imagens originais. Esse era o carro que ia transportar Oswald à cadeia estadual. E ele estava vindo de ré. Ele já devia estar posicionado aqui, mas como os detetives e os repórteres estavam na frente, ele começou a buzinar. E o fez se atrasar. Esse Galaxy é um grande ponto de interrogação.
Se ele estivesse no lugar certo antes da transferência, Oswald não precisaria ter andado os 3 metros a mais e Ruby teria ficado bloqueado, impedido de dar um tiro a queima-roupa. Novamente, coincidência ou conspiração? Agora, Jack Ruby vai atirar novamente em Lee Harvey Oswald. Olha ele aí! Vamos ver essa ação mais uma vez. Observe o carro. Se ele já estivesse parado no lugar certo, aqui, ele impediria a aproximação de Ruby. E faria seu disparo com uma pistola ser muito mais difícil. Mas o que é isso? A seguir, vamos examinar o crime do ponto de vista de Oswald. Pela primeira vez, poderemos ver o que Lee Harvey Oswald viu nos últimos segundos antes de morrer. Obviamente, seria impossível ele ter visto ou reconhecido Jack Ruby a tempo de se abaixar e essas mesmas luzes distraíram os seguranças. Porque se Oswald não viu Ruby, os homens que deveriam estar protegendo Oswald também não viram. Os projetores se voltaram para nós e me cegaram momentaneamente quando eu saí porque eram muito fortes. Os meus olhos estavam no carro porque ele vinha na minha direção. E quando eu olhei para Oswald, ele já estava fazendo uma careta e caindo no chão. Eu senti um mal-estar por ver isso de novo na minha frente. E fiquei tremendo. Assim como o Easy do meu lado. A nossa reconstituição mostra que as condições caóticas do subsolo eram uma incubadora para um assassinato. A mídia teve grande parte de responsabilidade nisso e percebo que muitos colegas extrapolaram. E é evidente, se nós não estivéssemos tirando fotos naquele dia, o Ruby não poderia ter atirado nele. Caos ou conspiração? Seria esse um assassinato a sangue frio a mando da máfia? Ou um ato de fúria violenta e coincidente? O que realmente passava na mente de Jack Ruby no momento em que atirou? Agora, a tecnologia do século XXI nos traz novas evidências do estado emocional de Ruby na hora do assassinato. Pela primeira vez, vamos olhar para o rosto de um dos mais famosos assassinos da história americana. Durante 45 horas, do momento em que Lee Harvey Oswald foi preso até ele ser morto por Jack Ruby, os eventos em Dallas levaram os dois homens em direção ao seu misterioso encontro. Porém, havia 9 testemunhas silenciosas, mas totalmente confiáveis nesse encontro. 11h21 da manhã, estacionamento da polícia de Dallas, 24 de novembro de 1963. Por incrível que pareça, havia pelo menos 9 câmeras focalizadas em Oswald quando ele foi baleado e morto. 3 câmeras fotográficas, 4 câmeras de cinema e 2 câmeras de vídeo. E com essa incrível capacidade de viajar de volta para Dallas em 63 com todas essas imagens, acho que há coisas que ainda podemos descobrir. George Phoenix estava aqui. Ele filmou Ruby aqui. Os seguranças policiais estão aqui. Aqui, Oswald olha na direção de Ruby. Esse olhar indica para algumas pessoas que os dois homens se conheciam. Esse momento é também registrado por Frank Johnston, localizado aqui. Jack Beers filma do alto. E nesta foto, Jim Lavelle está na frente e centralizado.
Já vemos Ruby ali com uma arma apontada para ele e parece que estamos todos nos concentrando nele sem prestar a menor atenção em Ruby. Bob Jackson tira sua foto vencedora do prêmio Pulitzer quando Oswald reage ao disparo. Se repararem na foto, eu tinha minha mão segurando o cinto dele. E eu o agarrei para puxá-lo para trás, mas por estar muito perto, não houve jeito. E em vez de o tiro acertá-lo bem no meio, acertou de 7 a 10 centímetros à esquerda do umbigo, atravessou o corpo dele e se alojou do outro lado. Se Jim Lavelle não tivesse puxado Oswald, a trajetória da bala poderia não ter matado o prisioneiro. Jim Lavelle foi parte de uma conspiração ou apenas uma vítima de uma trágica circunstância? Nós investigamos tudo para ver se havia alguma remota possibilidade de conspiração, mas no fim não havia nada. A câmera da CBS aqui mostra claramente o Ford Galaxy dando ré e como Ruby aproveitou esse instante para dar o tiro. Quando o carro de Fritz deu ré, ele buzinou para que todos saíssem do caminho. Isso abriu espaço atrás do carro para Ruby aproveitar a deixa e atingir Oswald. A câmera da NBC aqui estava transmitindo ao vivo e mostra os repórteres correndo para seus lugares finais. Agora preste atenção à direita do quadro. Apenas 7 segundos antes do tiro fatal, Jack Ruby aparece. A câmera afasta para mostrar os detetives trazendo Oswald para fora. O capitão Will Fritz e Jim Lavelle acompanham Oswald. Quando Ruby aparece, a imagem embaça no momento em que as lentes ajustam para dar o close-up. Aqui, Easy Blackman está agachado. Suas imagens mostram um ângulo mais baixo do assassinato e lança luz sobre a questão de Oswald ter reconhecido Ruby ao olhar para ele. Do ângulo de Blackman, vemos Oswald olhando para um repórter que faz uma pergunta. E sem querer responder, Oswald vira o rosto, sem ver a aproximação de Ruby. E quando o tiro foi disparado, muita gente se abaixou ou se jogou para o lado. Eu mesmo até perdi um pouco o equilíbrio. Steve Alexander filma o encontro de um ângulo lateral e registra o fogo do disparo da pistola de Ruby. Mas, mesmo quando a arma é disparada, ninguém está olhando para Ruby. 8 das 9 câmeras revelam novos ângulos, mas poucas conclusões. No entanto, o 9º fotógrafo registrou algo diferente. O rosto e a expressão de Jack Ruby quando deu o tiro fatal. Jim Davidson ficou atrás do grupo. Suas imagens mostram Jack Ruby disparando na direção de Oswald. O que passava na mente de Ruby naquela manhã? Raiva ou precisão? Quais novas conclusões essa imagem do rosto de Ruby irá revelar? Existe uma expressão aí, mas será por quê? Nossa análise se aproxima de uma conclusão. Quando Jack Ruby matou Lee Harvey Oswald no dia 24 de novembro de 1963, apenas uma câmera registrou a cena por trás e o rosto do assassino. Tem vários níveis nela. Agora está bem mais nítido do que das outras vezes que fizemos. Olha essa expressão facial, dá pra ver a linha no rosto dele. Será que a expressão de Ruby pode ser vista neste 1/3 de segundo? Ela irá mostrar uma fúria ensandecida ou uma precisão a sangue frio? Veja por si mesmo. Eu entendo como as pessoas podem interpretar certas coisas sobre Ruby. Eu entendo por que algumas pessoas dizem que ele é um homem enfurecido. E entendo por que algumas pessoas olham para o rosto dele
Não parece o rosto de um atirador frio e calculista que os teóricos da máfia querem acreditar. Assim como essa foto, Jack Ruby irá permanecer um enigma. Detido no local, ele foi julgado e condenado pelo assassinato de Lee Harvey Oswald. 7 da manhã, Hospital Parkland, Dallas, 3 de janeiro de 1967. Jack Ruby viria a morrer na prisão de embolia pulmonar 3 anos depois. Ele sustentou até o dia de sua morte que agiu por raiva e não como parte de uma conspiração. Mesmo assim, 75% dos americanos não acreditaram nele. Será que a morte de Lee Harvey Oswald foi o resultado final de uma brilhante conspiração planejada pela máfia? O produto de uma longa linha de coincidências? Ou o resultado de uma conspiração muito desorganizada? Os 6 principais eventos que uma conspiração teria que controlar são: primeiro, a ligação de Little Lynn que levou Jack Ruby ao alcance de Oswald pela última vez. Segundo, os detalhes e o timing da transferência de cadeia. Terceiro, o atraso de vários minutos para que Oswald tivesse uma blusa. Quarto, o Ford Galaxy fora do lugar, buzinando e dando ré durante a crítica transferência. Quinto, a agitação da imprensa e as luzes da TV, que distraíram tanto os seguranças quanto o alvo, permitindo que Ruby literalmente enfiasse uma pistola na barriga de Oswald. Mas o 6º evento que os conspiradores teriam que controlar é toda a linha de tempo de 45 horas antes da execução de Oswald. Eles confiariam essa tarefa vital de silenciar seu bode expiatório a um atirador amador solitário, após permitir que Oswald resistisse a 45 horas de interação com a polícia? Do momento em que Oswald foi levado à sala do Capitão Fritz e o interrogatório começou, não há nenhum modo fácil de explicar a teoria da conspiração à luz do fato que Oswald poderia já ter falado muita coisa e ninguém jamais saberia. Teriam sido necessários muitos conspiradores para executar esse segundo assassinato brilhantemente orquestrado por Lee Harvey Oswald. E devemos levar em consideração que eles precisariam ter executado o primeiro assassinato 3 dias antes. É assim que a conspiração cresce até que existam centenas de pessoas, todas coordenadas entre si. E quando você analisa todos os eventos, é muito difícil de manipular e organizar e ser qualquer coisa além de coincidência. Mas não importa quão convincentes sejam as evidências, quais sequências de eventos sejam examinadas, nem o que as testemunhas digam, algumas pessoas simplesmente não aceitam a lógica fria da pura coincidência. E conforme as testemunhas vão desaparecendo e os eventos que elas vivenciaram se distanciam mais em nosso passado, a verdadeira história e os verdadeiros fatos irão se tornar um mistério ainda maior. A única certeza é que a polêmica irá perdurar.